Fala galera, beleza? Então estamos aqui essa semana em mais um DevCast aqui na DevMedia. Eu sou o Estevão, estou aqui com o Tony e com o Fernando. Nessa sexta-feira a gente vai conversar com vocês sobre o Mestre Detalhe. A aplicação Mestre Detalhe é quando a gente tem uma entidade relacionada a N outras entidades e a gente precisa fazer a gravação disso tudo em uma única transação, de forma que se houver erro na falha da transação N mais 1, toda a operação falhe e não seja gravado dados pela metade. No momento de cadastrar uma informação no site, no aplicativo mobile, por exemplo, eu tenho várias informações que compõem aquele cadastro. Por exemplo, eu estou gravando na mesma tela as compras que eu fiz na loja virtual. Eu adicionei vários itens no carrinho e aí quando eu dou o checkout eu quero gravar tudo de uma vez só. Seria esse o exemplo. Na mesma tela, você ter uma entidade mestre, que pode ser o carrinho, por exemplo, e uma entidade. E aqui embaixo você tem os itens nesse carrinho. E aí você pode ter N itens. Então, imagina você chegar no Mercado Livre para fazer uma compra e você coloca 10 itens no seu carrinho que totalizaram, sei lá, R$200. E aí você pagou os 200, mas na hora de registrar a tua compra só registrou 5 itens. Então quer dizer, você perdeu metade dos itens pelo que você pagou. E o Mestre Detalhe, ele dá a técnica pra gente fazer isso. O teu cadastro de múltiplos itens falhou. Aí isso não pode acontecer, vamos dizer. Isso. Vamos supor que no 6º item de falha de gravação, né? Aí só salvou os 5 primeiros. Como você garante dentro de uma aplicação que ou você vai gravar tudo ou você vai gravar nada? Porque essa é a questão. Pela metade não pode ser. Isso é uma preocupação quando eu estiver construindo um cadastro que vai envolver o envio de várias linhas ao mesmo tempo, né? Isso. Eu preciso ou gravar todas as linhas ou não gravar linha nenhuma, vamos dizer assim. Então, eu lembro que você tinha comentado comigo mais cedo que são dois pontos, né, principais que a gente tem que ficar atento quando a gente estiver envolvido na construção de uma tela que envia várias linhas para o servidor ao mesmo tempo. O primeiro ponto é esse que você falou, né, a questão transacional, né? Eu tenho que começar uma transação aqui, né, e terminar ela aqui, ou seja, o meio da transação ele tem que acontecer de forma sempre atômica, né, completa, não pode acontecer pela metade. Qual que era o segundo problema que a gente tem que se preocupar quando está construindo uma tela parecida com essa? O segundo problema é como você vai implementar esse controle transacional, né? Porque isso pode gerar uma duplicação de código. Como assim, muito cara? Facilmente. Porque assim, você tem carrinho e você tem itens, beleza? Lá no curso do Pablo, por exemplo, como é que ele fez lá? Lá ele fez cadastro de vagas e empregados. Teria como você exemplificar pra gente, por favor? Deixa eu só lembrar como foi. A few moments later. Beleza, a gente tem a relação de empresa, e essa empresa tem vinculada a ela uma vaga, e vinculada a essa vaga a gente tem diversas tecnologias. Legal, então a empresa pode ter uma vaga de programador.net ou uma outra vaga de programador Java e assim por diante. Isso. Pelo que eu entendi é o seguinte, o processo de deleção de uma vaga dentro do contexto de mestre detalhe que a gente está falando aqui, envolve vários passos, né? Porque se eu estou removendo o mestre, no caso aqui a vaga, eu entendo que eu também deveria remover os detalhes. Fica estranho eu remover o mestre sem remover os detalhes. Vai ficar um monte de registro órfão. Que não deveria acontecer, né? Então, da mesma forma que eu tenho um comportamento transacional na hora de cadastrar a vaga, eu estou entendendo aqui que eu também tenho, de forma similar, um comportamento transacional na hora de remover o mestre e seus detalhes. Eu não posso remover parcialmente os mestres e os detalhes. Assim como eles foram cadastrados como uma coisa só, eles também precisam ser removidos como uma coisa só. Senão eu vou ter itens do pedido sem pedido e por aí vai. Acho que sim, então não tem algum cuidado. Né? Então eu vou precisar a operação de deletar uma vaga, deletar o mestre, ela envolve vários passos, porque eu tenho que fazer passo 1, remover a vaga. Passo 2, remover todos os itens ou as associações que estavam conectados a essa vaga. Então eu tenho aqui no mínimo 2 passos que precisam sempre acontecer em sequência. Pelo que eu entendi, esse é o problema da duplicidade de código potencial. Por quê?
Como é que eu vou garantir que em todos esses momentos onde eu posso remover a vaga, essa ordem aqui vai ser obedecida? Porque se eu repetir, se eu der Ctrl+C, Ctrl+V pelo sistema inteiro, no dia que alguém me pedir alguma mudança, alguma coisa, eu vou ter que lembrar em todos, eu vou ter que ficar, porra, onde é que deleta? Aqui, que vou ter que ficar correndo atrás do sistema. Então, pelo que eu entendi, esse é o segundo ponto de preocupação quando a gente monta um cadastro que tem esse comportamento de adicionar vários itens que se comportam como um só. Na hora de deletar ou de aplicar qualquer comportamento em conjunto, eu preciso ter esse código centralizado em um lugar só do sistema. E todas as áreas que consomem isso chamam isso através de alguma camada intermediária, de serviço, enfim. O que você acha? É porque, olhando aqui para o desenho, pode não ficar óbvio que entre tecnologia e vaga existe uma tabela associativa. Essa tabela ela guarda o ID da vaga e o ID da tecnologia e faz associação entre vaga e tecnologia. E quando a gente deleta, a gente faz a deleção dos registros dessa tabela associativa para desfazer a associação. Então eu tenho que chamar o DAO desse cara para deletar e depois, ou antes, enfim, o DAO da vaga para deletar. Exatamente. Então eu tenho que chamar dois métodos de classes diferentes. Isso. E sempre nessa ordem. E sem que haja duplicidade do código. Exatamente. Né? Isso é uma preocupação, né? Porque é muito mais fácil, muito mais simples eu chegar e simplesmente codificar isso toda vez que eu precisar deletar. Mas aí a gente está criando um problema de manutenção potencial, né? Esse é o assunto dessa semana, né? Como lidar com essas duas preocupações fundamentais quando a gente está fazendo um cadastro que a gente conhece como mestre detalhe, né? Que envolve a inserção de vários itens de uma vez só. E a gente está discutindo esse assunto no outro devcast que está abaixo desse, né? E no curso do Pablo, que também está nessa história, que mostra toda essa questão resolvida na prática no PHP. É isso? É isso aí. Então, se você curtiu esse devcast, deixa um like aí pra gente. Se ficou alguma dúvida sobre o que foi falado, deixa nos comentários também.